Certo. Vocês é quem vão colocar, né, a apresentação? Isso. Isso, eu vou deixar só um aviso aqui para todos que estão na sala, que conforme for chamando o apresentador, aí vocês ligam a câmera e também o microfone. Ok. E logo após, no final de todas as apresentações, eu vou liberar uma foto aqui com o QR Code, que vai ser o formulário para vocês preencherem como presença. Posso começar? Só um minutinho, Paulo, só um instante. Ok. Pronto, pessoal. Então, a gente vai começar, certo? Bom dia a todos e a todas. É um prazer tê-los aqui no 5º Simpósio Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco. Nós vamos iniciar agora, vamos abrir a sessão de apresentação dos posters. Então, como vocês sabem, vocês têm 5 minutos para apresentar e 3 minutos para arguição pelos avaliadores, certo? Então, agora a gente vai iniciar com um trabalho intitulado Streptomyces sp como fonte de metabólitos secundários bioativos antitumorais, uma revisão integrativa, que será apresentada por Paula Andriele. Então, Paula, você pode começar, você tem 5 minutos para a sua apresentação, ok? Ok. Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar o trabalho sobre a Streptomyces como fonte de metabólitos secundários bioativos antitumorais, uma revisão integrativa. Esse trabalho foi feito por mim, por Maria Érica, por Carol Leal e teve como orientadora Terezinha Gonçalves. Atualmente, o câncer é a segunda maior causa de mortes no mundo. Os tratamentos que hoje existem disponíveis no mercado, eles não são tão efetivos em relação a efeitos colaterais, porque possuem muitos efeitos colaterais. Como exemplo, a quimioterapia, a radioterapia, eles são eficazes, porém, eles não focam. Devido a isto, muitas alternativas têm sido buscadas de compostos naturais. Existem compostos derivados a partir de plantas e também compostos derivados como a Streptomyces sp, que é uma actinobactéria. Essa actinobactéria é bastante abundante na natureza e tem vários metabólitos secundários com atividades já descritas na literatura, como atividades antimicrobianas, antifúngicas, antivirais e antineoplásicas e antitumorais. Certo? O objetivo foi pesquisar e analisar artigos publicados na literatura referentes a trabalhos de abordagem de uso de Streptomyces sp como fonte de potenciais de compostos antineoplásicos. A pesquisa foi realizada entre julho e agosto de 2020 nos seguintes sites, no ICIEL, no PubMed e no eScience Direct. Os termos usados foram Streptomyces sp, Active, anticâncer agente e foi visto artigos publicados entre 2010 e 2020.
Foram selecionados 90 artigos científicos. Tinha uma ampla gama de artigos, mas desses 90, os 24 compuseram a amostra final. Para compor a amostra final, a gente selecionou artigos que falavam de efeitos citotóxicos frente a linhagens celulares de tumor MCF7, que é o carcinoma de mama, HeLa, que é o câncer de colo uterino, e HCT-116, que é o câncer de colo humano, e HL60. Essa linhagem foi escolhida por nós porque é a linhagem que hoje a gente trabalha no laboratório. E dentre as espécies estudadas, a gente viu que se destacava a Streptomyces higroscópio, a Streptomyces K03599, a Streptomyces lyricus, a Streptomyces altioticus e a Streptomyces griseus. A Streptomyces griseu foi a que mais se destacou em toda a pesquisa. Os metabólitos que mais tiveram efetividade foram as cromomicinas A, A3, A2, A5, a cromomicina SA na célula HeLa, a desentormicina e a eloxazinona, A e B. Essa revisão mostrou que existem muitos metabólitos com potenciais antitumorais feitos em testes in vitro, através do MTT, com destaques para as cromomicinas. As cromomicinas A foi a que mais se destacou, e a desentomicina também. Tanto é que o trabalho de desentomicina foi feito em colaboração com o nosso laboratório. Então, era isso que eu queria falar a vocês. Obrigada à FACEP, ao Biofarmatox da UFPE e à UPE. Finalizei. Obrigada, Paula. Parabéns pelo trabalho. Então, eu queria só tirar uma dúvida com você. Quando você fala que avaliou a efetividade desses compostos e que os mais efetivos foram esses que você listou, cromomicinas, A3, A2, a cromomicina SA, eu queria só entender, porque como foi uma revisão da literatura e como cada trabalho deve ter utilizado uma metodologia para identificar essa atividade, como é que você avaliou essa maior efetividade desses compostos? Você padronizou para que todos esses trabalhos tenham utilizado uma mesma metodologia? A gente olhou a atividade citotóxica no MTT, certo? Acho que apresentaram o melhor resultado frente a compostos já existentes no mercado, foi o que a gente utilizou. Entendi. Tratamentos já existentes, a gente testou tanto células que esse tipo de célula, como falei, a MCF7, a HeLa, a gente viu que tinha nos artigos descritos testagens comparadas com o que é usado já no mercado e com esses extratos, com os metabólicos. Ok, então. Excelente, obrigada. Por nada. Pode desligar a câmera? Pode, né? Pode sim. Então, a gente vai para o próximo agora, que é da aluna Camila, não é isso, meninos? Isso, professora. Agora a avaliadora Graça já está em sala? Ah, tá. Ela entrou. Pronto. Irei mudar para esse trabalho. Camila, o seu áudio não está funcionando. Verifica, por favor, a parte de baixo, que vai ter uma imagem de microfone para tu poder selecionar.
Clica mais uma vez nessa figurazinha do microfone, por favor. Agora, estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia, agora está. Bom dia, estamos sim. Então, Só um minutinho, Camila. certo. Pessoal, agora nós vamos. A aluna Camila irá apresentar o trabalho Efeitos Terapêuticos do Aloe Vera em Benefícios à Saúde, uma revisão integrativa que será avaliado pela professora Graças Hermínia. Ok? Então, pode começar, Camila. Bom dia, gente. Eu vou falar um pouco sobre a revisão integrativa dos efeitos terapêuticos da aloe vera em benefícios da saúde. Ela tem uma longa história de uso popular e tradicional, pois desde uma antiguidade ela vem sendo utilizada. Então, um dos primeiros achados científicos da aloe vera foi no Papiro de Ébris, né? Que é o primeiro, foi o artigo que falou sobre ela. Então, existem mais de 500 espécies conhecidas e ela é da família de Aspodelácea. E ela é muito utilizada também, hoje em dia, atualmente, nas indústrias de cosméticos, nas indústrias farmacêuticas e também na indústria alimentícia, né? E assim, acredita-se que a origem da aloe vera seja na África, porque essa espécie geralmente era encontrada em vários outros países. O que eles têm em comum, geralmente, esses países, é o clima, que são climas temperados e subtropicais em todo o mundo. O nome aloe, ele é derivado do nome árabe, que é aloe, ou hebraico halá, que significa uma substância brilhante e amarga. Então, o aloe vera, ele é um xerófilo suculento e perene. Eles têm folhas alongadas e pontiagudas e tem um formato de roseta, né? Umas unidades no caule padrão, que são as rosetas. Eles crescem geralmente cerca de 30 a 50 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, e ele é considerado o ativo mais biologicamente falando possível, né? Existem mais de 75 constituintes ativos que foram identificados na planta do aloe vera. Ela também é conhecida popularmente aqui no Brasil. Neles constam muitos aminoácidos, enzimas, saponinas e ácidos salicílicos. Então, qual foi o objetivo do estudo? O objetivo foi mostrar que a planta aloe vera ela tem uma ampla ação benéfica, sendo a saúde e a estética, ela sendo importante ressaltar no estudo aspectos gerais fitoquímicos e dando ênfase a seus efeitos terapêuticos, que abrangem diversas áreas nas indústrias e também a combates a doença. A metodologia, então, o número de artigos que eu encontrei foi exorbitante, porque tem muitos estudos sobre... busquei ter a base de dados em PubMed, no School, no Cielo, em publicações de idioma inglês, e analisei que tinha falando sobre seus efeitos terapêuticos e usos da aloe vera. Então, obtive o resultado de que a aloe vera, por ser popularmente muito conhecida e decorrente da sua grande importância à saúde e do seu amplo uso, foram comprovados estudos com avaliações clínicas que revelaram seus princípios ativos farmacológicos, que podem ser tanto concentrados nos géis, como também nas cascas da vera, demonstraram também análises fitoquímicas contendo polímeros de carboidratos, compostos fenólicos, flavonoides, alcaloides e muitos outros.
Então, sendo esses compostos possuindo diversas atividades, como atividades adstringentes, antidiabético, antitumoral, homeostático, antibacteriânico, antifúngico, antioxidante, anti-inflamatório, para tratamento de doenças gastrointestinais, para peles e muitas outras. Então, a presente revisão ela demonstrou que essa espécie ela possui uma ampla variação para a indústria farmacêutica e obrigada pela oportunidade. Camila? Oi. Oi. Eu fiquei com uma dúvida, assim, uma dúvida não, uma curiosidade, na verdade. Bom dia, né? Assim, sobre o que foi que levou, porque assim, como a aloe vera já tem muitos estudos, como você achou, inúmeros trabalhos, né? Você relatou isso. O que foi que lhe despertou para você fazer pesquisas sobre o aloe vera? Assim, eu particularmente, eu sempre uso a aloe vera em casa, né? E aí me surgiu essa curiosidade de fazer um estudo mais aprofundado para a área de farmácia e também para a área de saúde, porque a gente tem muitos estudos, mas ainda falta ter mais estudos para comprovando realmente os outros efeitos que ela tem, os outros constituintes que ainda não foram descobertos, porque se você for observar no estudo, no que eu quis trazer, nos efeitos terapêuticos, ela tem diversas funções. E ainda assim, ainda tem uma certa dúvida na aplicabilidade dela. Obrigada. Pronto, meninos. Então a gente vai voltar para a ordem normal das apresentações com o banner de número 175 da Maria Rafaele. Posso começar? Então, pessoal, agora a gente vai ver o trabalho intitulado Efeito hipoglicemiante da cianobactéria Arthrospira sp em modelo animal de diabetes, que será apresentado por Maria Rafaele Oliveira e será avaliado pela professora Graças. Então, você tem 5 minutos, Maria Rafaela, para apresentar. Maria Rafaele, desculpa. Bom dia, né? Meu nome é Maria Rafaele. Vou apresentar agora o trabalho, a revisão de literatura intitulado Efeito hipoglicemiante da cianobactéria Arthrospira em modelo animal de diabetes. Foi feito coletivamente com Silvana de Fátima e a orientadora foi a professora Daniela de Araújo. Bom, o diabetes mellitus é uma doença crônica caracterizada por um distúrbio metabólico que eleva, né, os níveis de açúcar no sangue dos pacientes acometidos. A longo prazo, essa doença ela pode levar a disfunções e falhas de órgãos vitais, e aí podem surgir algumas insuficiências renais e cardíacas, como também pode levar ao surgimento de algumas complicações que são tidas como típicas da doença, né, como a retinopatia e o distúrbio do pé diabético. Outra problemática acerca dessa doença é que atualmente cerca de 9% da população global ela é portadora de diabetes e especialistas estimam que até 2030 mais de 400 milhões de pessoas serão afetadas. Isso vai trazer aí grandes prejuízos sociais e econômicos, né? Aliado a isto, as drogas utilizadas, elas, a gente sabe, regulam, né, o nível de glicose no sangue, mas podem também algumas delas diminuir drasticamente esses níveis e aí levar ao surgimento de alguns efeitos colaterais de alto risco. Então, a gente percebe, né, a importância de se buscar novos fármacos, né, que sejam usados em associação a esses medicamentos já bem estabelecidos, né, para potencializar esses efeitos
E como também, né, vou mais adiante, que possam até substituir alguns desses fármacos, né? E aqui eu destaco o papel das cianobactérias, em especial a artróspira, né, que é um micro-organismo fotossintetizante que tem um longo histórico como uso, né, como alimento, e é riquíssimo em diversos compostos bioativos primários e secundários. Então, o objetivo desse estudo foi reunir estudos em vivo direcionados à análise de efeitos hipoglicemiantes, com o objetivo de investigar e atestar os efeitos benéficos da artróspira em modelo animal de diabetes para fins de descoberta e estabelecimento de novos fármacos eficazes para os humanos. A metodologia utilizada é que foram realizadas buscas nas bases de dados NCBI, Cielo, ScienceDirect e Lilacs, através da combinação dos descritores em inglês, drugs, artróspira e diabetes, durante o período de 10 anos. E aí, pode passar. Pronto. E aí, essa busca sistemática me retornou 121 artigos. Esses artigos foram removidos as duplicatas e artigos não originais, né, como revisões e cartas, por exemplo, e também foi feita a remoção com base na leitura de títulos, resumos e textos completos. E aí foram incluídos 14 artigos na revisão. Desses artigos incluídos, todos apresentaram resultados positivos, certo? Então, a artróspira ela é capaz de reduzir a hiperglicemia e aumentar o nível de insulina. Ela também consegue reduzir a hemoglobina glicada, evitar a perda de peso corporal que está associada ao diabetes, inibir os danos oxidativos que são causados aos tecidos, logo reduzir o tamanho das ilhotas pancreáticas e também regular o nível de diversos hormônios que estão associados aos processos, né, metabólicos da doença. Então, a gente conclui que a artróspira ela possui sim um efeito hipoglicemiante, ao qual, segundo alguns dados de alguns autores desses 14 artigos, ele pode ser mais acentuado do que a injeção da insulina sintética. E, deste modo, se conclui que essa cianobactéria ela pode ser desenvolvida como um fármaco natural e eficaz para prevenção e tratamento do diabetes. Mas aí eu destaco a importância, né, de se fazer novos estudos, né, mais estudos, na verdade, para atestar o mecanismo de ação, quais compostos da artróspira possuem essa eficácia e assim contribuir para, né, a aplicação terapêutica desse micro-organismo fotossintetizante. É isso, obrigada. Oi, Rafael. Oi, bom dia. Tudo bem. É o seguinte, achei muito interessante a sua pesquisa, mas eu preciso recomendar uma coisa nessa conclusão, né? Quando você conclui que a cianobactéria pode ser desenvolvida como um fármaco natural eficaz, precisa ainda ter muitos testes para isso. Então, você recomenda, tá? Os próximos trabalhos você pode recomendar. Mas, assim, muito interessante e espero que a indústria farmacêutica visualize, né, a cianobactéria para poder fazer novos estudos e realmente comprovar, assim, a eficácia em humanos, né? Investir nisso. Isso, investir nisso, exatamente. Pronto. Obrigada. Nada. Bom dia. Vocês estão conseguindo me escutar? Estamos sim. Sim. Pronto. Mantinho. Então, pessoal, agora nós vamos escutar o aluno Elvis Bezerra Santos, que irá apresentar o trabalho Reações Adversas da dipirona versus paracetamol, que será avaliado pela professora Genilda, tá? Então, Elvis, você tem 5 minutos. Pode começar. Obrigado. Bom dia. Eu vou falar um pouco sobre as reações adversas da dipirona versus o paracetamol, sendo feito por mim, Vanessa da Silva Rocha, Raíssa Stephanie Ramos de Souza, e a minha co-orientadora Navue Franciele da Silva, e a orientadora do trabalho, Rosângela Estevão Alves Salcão, todos da UPE. Bem, o que seria reação adversa? Reação adversa é todo o efeito indesejado quando se administra um fármaco. Então, quando se administra um fármaco, tem que se cogitar que ele traz um risco potencial.
esse risco potencial, geralmente, ele pode ser obtido por dosagens acidentais, ou seja, quando se administra dosagens tóxicas, que isso aí acarreta em toxicidade, pode causar falência do indivíduo. E aí tem os riscos que a literatura cita, quando se administra um paracetamol com finalidade analgésica e antitérmica. E a dipirona, assim, já que é uma comparação, ambos vão trazer uma série de implicações negativas para a saúde. Então, à luz das evidências contemporâneas coletadas, o objetivo do meu trabalho é relatar reações adversas da dipirona e do paracetamol, visando os danos que eles podem causar. Obviamente, são fármacos com finalidade anti-inflamatória, que abrange antitérmica e analgésica. Todavia, vamos enfatizar aqui os riscos deles quando são administrados, e aí foi feita uma pesquisa qualitativa bibliográfica na base de dados Google Acadêmico, PubMed, Medline e no Cielo, sem limitar o ano de publicação, compondo-se a amostra de 39 artigos. Pode passar. Obrigado. Bem, o paracetamol em doses terapêuticas ele é considerado seguro, mas aí em dosagens acidentais ele causa hepatotoxicidade. Só que não é apenas isso. Outro estudo comprovou que ele pode promover a deterioração da glutationa pulmonar e isso causa um estresse oxidativo. E aí, esse estresse oxidativo pode causar um sangramento gastrointestinal agudo e acarretar em uma toxicidade além do fígado. Já a dipirona, além da sonolência, do desconforto gástrico e da náusea, também tem o risco do tumor de Wilms, né? Náuseas também, sangramentos gastrointestinais, além do risco de contrair a granulocitose. Então, assim, mesmo em dosagens normais, a dipirona ela tem efeitos adversos bem notórios. E aí, para fechar a minha fala, né, o entendimento das reações adversas de ambos os fármacos reforça a necessidade para a prescrição médica de analgésicos e antitérmicos e também anti-inflamatórios. Por quê? Não tem só esses dois fármacos que podem ser utilizados para tratar uma patologia que envolva antitérmica, analgésico ou anti-inflamatória. Existem outros derivados, por exemplo, plantas medicinais ou então fitoterápicos que estão sendo sempre sintetizados, que abrangem menos reações adversas e trazem menos risco à saúde. No mais, é isso. Obrigado. Professora Genilda, pode realizar a avaliação. Tá bem. Bom dia a todos. Parabéns a Elvis pela iniciativa do trabalho. Você explicou muito bem e onde a gente sabe que qualquer droga ela é nociva. Eu queria saber, você estudou, fez uma revisão dessas duas drogas, das reações adversas. Para você, o que você conclui em relação à dipirona e o paracetamol? Qual dos dois, para você, teria um tipo de reação adversa mais nociva para o paciente? Bem, para o paciente, vou levar agora em questão os hospitais. Quando a pessoa é internado, tem a questão da administração da dipirona, para tratar nela o paciente que às vezes chega com dor de cabeça ou chega com algum efeito, né, que precisa ser internado no hospital, aí se administra dipirona. Então, em questão de mais nocivo, eu digo que é a dipirona, porque o paracetamol, mesmo que cause sangramento gastrointestinal, isso só se observa quando tem dosagens deliberadas, e a dipirona não. A dipirona nós temos casos de causar náusea, causar outros efeitos adversos a nível de dosagens normais. Então, mais nocivo, eu diria a dipirona. Muito bem, você respondeu
a minha pergunta com muita clareza, porque a gente sabe que as reações adversas são classificadas em tipo A e B, e a dipirona é a B, é a mais rara, não é? Entretanto, os efeitos podem ser bem fatais. Enquanto o paracetamol, ele é mais previsível e mais fácil tratar essas reações adversas. E, por questão culturais, só se aplica dipirona nos hospitais. Muitas vezes, paracetamol nem faz parte da padronização. Parabéns, Elvis, e continue. É muito relevante isso, e principalmente outras drogas, como você falou. Mas, culturalmente, a gente os médicos só prescrevem dipirona, nem paracetamol eles prescrevem. Boa sorte aí, continue aí esse estudo, é muito relevante. Muito obrigado. Obrigada, Elvis. Obrigada, professora Genilda. Vamos ao próximo. Então, seguiremos com o número, o banner 176, não é isso? Oi, sou eu novamente. Estou ligando aqui a câmera. Posso começar? Pode sim, pode iniciar. Então, nós vamos iniciar agora com a Maria Rafaele, o trabalho intitulado Rastreio de alvos terapêuticos e possíveis drogas para SARS-CoV-2, uma revisão de literatura, que será avaliado por mim, professora Carolina. Pode iniciar, querida. Bom dia novamente. Como a professora falou, a minha revisão é intitulada Rastreio de alvos terapêuticos e possíveis drogas para SARS-CoV-2, uma revisão de literatura. Esse trabalho foi feito bem no iniciozinho, né, da pandemia, né, da doença, enfim, quando a gente nem imaginava que ia percorrer todo esse caminho árduo até aqui. Então, alguns resultados aí já foram um pouco ultrapassados em razão dessa riqueza de conhecimento que a gente tem agora, né? Então, vamos lá. A gente sabe o novo coronavírus, ele chamado de SARS-CoV-2, ele foi identificado em Wuhan, na China, no fim de dezembro de 2019, e devido ao seu alto poder de disseminação, a OMS logo decretou um estado de pandemia, né? A doença, COVID-19, ela causa entre 2 a 14 dias após a exposição, sintomas como febre, tosse, falta de ar, dificuldade para respirar e pressão persistente no peito, podendo, inclusive, levar o paciente a óbito. Antes a gente pensava, né, inicialmente pensava-se apenas em pacientes com uma idade mais avançada, com algumas comorbidades associadas, e hoje a gente sabe que não, uma vez que muitos jovens morreram e morrem ainda da doença, né? No Brasil e no mundo, a gente viu que essa disseminação cresceu exponencialmente, né? Então, quando eu fiz a revisão, pensava-se apenas dizia-se apenas 10 mil mortes, 10 mil vítimas aqui no Brasil, hoje já passam de 140 mil, né? E a gente sabe que sem um tratamento específico, o desenvolvimento da vacina seria o método mais eficaz para a prevenção, né? Mas dada a urgência da doença, o caminho mais rápido e seguro é o rastreio de alvos terapêuticos e o reaproveitamento de drogas. Então, o objetivo do trabalho foi reunir estudos que localizaram alvos terapêuticos e compostos com afinidade de ligação a esses alvos, né, objetivando o desenvolvimento de um protocolo de tratamento eficaz seguido da cura clínica da enfermidade. A metodologia é que foram realizadas buscas nas bases de dados NCBI, Cielo, ScienceDirect e Lilacs, através da combinação dos descritores Therapeutic Target, SARS-CoV-2, Drugs e Coronavirus, em um período de 1 ano, dado a data de surgimento da doença. Pode passar. E aí, essa busca, ela retornou 574 artigos, o que eu achei muito, né, em razão que foi feito no iniciozinho, mas aí eu atribuo esse grande número de resultados, né, ao boom que deu, né, de produção científica. Todo mundo queria saber o que era o coronavírus, e ainda quer, né, o mecanismo de ação, achar soluções, e também parte desse grande número de artigos se devia a que muitos autores, eles atribuíam ainda seus resultados ao MERS-CoV, que não era o que eu
estava interessada. Então, por meio da remoção de duplicatas e da leitura de títulos, resumos e textos completos, excluindo o que não era do meu interesse, foram incluídos 10 artigos na revisão. E aí, mediante a análise desses 10 artigos, algumas vias terapêuticas foram rastreadas, né, que no caso foram vias que atuam nas proteínas virais funcionais, né, e aí elas impedem a síntese e da replicação do RNA, vias que atuam em proteínas estruturais, como a proteína spike, que impede a ligação do vírus aos receptores, né, das células humanas, vias que atuam no fator de virulência, e aí elas restauram a imunidade inata do hospedeiro, e vias que atuam bloqueando os receptores e enzimas do hospedeiro, impedindo a entrada do vírus na célula. Então, diante dessas vias, a pesquisa demonstrou que uma série de fármacos, né, desde drogas antivirais, antitumorais e até mesmo compostos naturais, eles possuem algum grau de afinidade e ligação a proteínas dessas vias e podem agir, né, de modo eficaz, né, frente a esse vírus. Então, como conclusão, evidenciou-se que alguns alvos terapêuticos e diversas drogas de alta afinidade com ação in vivo comprovada. No entanto, ainda é desconhecido as reações adversas causadas por essas drogas, logo são necessários mais estudos que contemplem essas reações e seus mecanismos de ação. E aqui eu destaco a cloroquina, que foi um fármaco que entrou no meu resumo, e hoje a gente sabe que não é mais a droga apropriada, né, para o tratamento dessa enfermidade. Né? E aí, destacando mais uma vez o grande passo que a gente deu em relação aos conhecimentos adquiridos, né, para a COVID-19. É isso, obrigada. Obrigada, Rafaela. Eu teria, na verdade, uma dúvida. Quando você fala que as reações adversas são desconhecidas, eu fiquei um pouco sem compreender, porque na verdade, como você não cita exatamente quais foram as classes terapêuticas das drogas que você buscou no seu, que você identificou na sua revisão, eu fiquei sem entender, porque na verdade o que a gente sabe que tem sido feito para a COVID não são novas drogas, são drogas que já existem, tá? E que já eram utilizadas para outras infecções virais, enfim, para outras infecções de outros micro-organismos e outros patógenos. Então, assim, as reações adversas, elas são bem estabelecidas, tá? Então, a gente sabe, as reações adversas por exemplo, da hidroxicloroquina são bem estabelecidas, da ivermectina são bem estabelecidas. Então, assim, eu fiquei na dúvida quando você quis dizer que as reações adversas são desconhecidas. Então, eu coloquei essa frase, né, em razão do que foi dito mesmo nesses artigos, que para o tratamento, né, do vírus, ainda não eram desconhecidos o que essas drogas poderiam causar, né, nesses pacientes. Então, desconhecia-se tentava-se, né, eles estavam tentando usar, mas desconhecia até mesmo, alguns autores citam um mecanismo de ação para matar aquele vírus, sabe? Então, talvez eu acho que você quis dizer se ele teria efetividade realmente na inibição da replicação viral, enfim, no que se pretende fazer mesmo como um alvo na ação terapêutica. Eu acho que talvez em reações adversas nem tanto. Porque, assim, como eu falei, a ivermectina ela já bem estabelecida, um fármaco bem estabelecido há muitos anos no mercado e já tem sua ação terapêutica confirmada, mas para o que ela foi desenvolvida. Então, está sendo utilizada agora para outra, né, finalidade, então talvez seja a ação terapêutica frente ao SARS-CoV-2, tá? Não em relação às reações adversas. Acho que precisa ajustar isso aí no final. Certo. Mas o mais está excelente. Obrigada. Tá bom, obrigada. Pessoal, antes de a gente iniciar o próximo, eu só gostaria de lembrar a professora Graças e a professora Zunilda para realizar as avaliações lá no site do simpósio, tá? Dos trabalhos. Não esqueça de realizar a avaliação.
Então, dando prosseguimento, agora será apresentado o trabalho Atividade Farmacológica da Hidroxicloroquina, Mecanismo de Ação e Possíveis Efeitos Colaterais no Tratamento Preventivo da Covid-19. E quem realizará a avaliação serei eu também, Carolina. Pode iniciar. Bom dia, meu nome é Bruno, sou estudante de Biomedicina da Universidade de São Miguel e vim apresentar o resumo referente à atividade farmacológica da hidroxicloroquina, seus mecanismos de ações e possíveis atividades tóxicas no tratamento preventivo da Covid-19. Bem, durante a pandemia, a procura desse medicamento cresceu de forma exponencial e revelar os mecanismos de ação e suas possíveis atividades frente ao tratamento da coronavírus é essencial, pois o uso indiscriminado desse medicamento pode gerar alguns efeitos colaterais sérios e precisa ser estudado. Bem, a hidroxicloroquina ela é um medicamento pertencente à família dos grupos de 4-aminoquinolina e a sua função no corpo é imunomoduladora. Ela foi criada para o tratamento da malária e de casos leves a moderados da artrite reumatoide, de acordo com a portaria número 66 do Ministério da Saúde. Ela age para o tratamento dessas doenças, atenuando a secreção de interleucina do tipo 1, interferon do tipo 1 e TNF. Por isso, que ela é utilizada para o tratamento dessas enfermidades, justamente pela atenuação dessas secreções de mediadores químicos. O objetivo desse trabalho foi verificar esses mecanismos de ação e possíveis atividades tóxicas desse medicamento para o tratamento preventivo da Covid-19. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura integrativa e descritiva, utilizando materiais acadêmicos da base de dados Google Acadêmico, PubMed e Cielo, usando os seguintes descritores: atividade farmacológica, hidroxicloroquina e toxicidade. A princípio, foram encontrados cerca de 21 trabalhos, no qual foram excluídos trabalhos duplicados e de revisão, e no final ficaram 7 artigos científicos que foram utilizados para a elaboração desse resumo. Pode passar, por favor? Obrigado. O resultado que obtivemos foi que, a priori, utilizar esse medicamento para o tratamento preventivo da Covid-19 ele não é aconselhado, devido à falta de estudos clínicos que comprove a eficácia desse medicamento para o tratamento preventivo da Covid-19 e também pelo fato da hidroxicloroquina possuir inúmeros efeitos colaterais graves, atingindo inúmeras células de diversos sistemas do corpo, sendo eles atrapalhando a cascata coagulativa, atrapalhando inúmeros outros funções biológicas. A hidroxicloroquina, a priori, ela foi cogitada para o tratamento preventivo da Covid-19 por ela atuar no receptor localizado na superfície celular, chamado a enzima conversora de angiotensina 2, sendo essa enzima a mesma que o vírus do Covid-19 utiliza para infectar a célula hospedeira. Porém, a falta de estudos clínicos que comprovem essa eficiência, né, desse tratamento faz com que ele não seja uma medicação apropriada para que seja utilizada como tratamento preventivo e também devido aos seus efeitos colaterais sérios que ele pode trazer ao paciente. Então, para concluir o trabalho, aconselhamos que esse medicamento ele não é aconselhado para o tratamento preventivo da Covid-19, devido à sua falta de respaldo técnico-científico para comprovar essa eficácia e também pela inúmeras reações adversas que ela pode trazer ao indivíduo. Uma delas, o distúrbio coagulativo, interferindo nos fatores 2, 7, 9 e 10 da coagulação, e também por ela imunomodular a enzima acetilcolinesterase, podendo gerar alguns espasmos musculares involuntários e insuficiência tanto cardíaca quanto respiratória. Pronto. Ok, Bruno, obrigada.
pela sua participação e apresentação. Eu acho que esse é um tema que foi bastante debatido e bem controverso, né? E gerou demissões de ministros da saúde, enfim. Então, realmente, o uso terapêutico da hidroxicloroquina na prevenção, né, no início, na verdade, da Covid-19, ele é bem controverso. Só o que me chamou a atenção é que quando você falou das reações adversas, você não citou nada em relação à frequência cardíaca da alteração da hidroxicloroquina. Você não viu nada em relação a isso? Cheguei a ver sim, mas como os efeitos adversos eles são vastos, estabelecer, na verdade, citar todos os efeitos ia levar um tempão, mas a taquicardia é sim alguns efeitos adversos do coronavírus, devido a essa modulação da enzima conversora de angiotensina 2, pode alterar sim a frequência cardíaca e dentre outros danos ao sistema cardiovascular, como, por exemplo, a disfunção dos batimentos e podendo gerar até uma insuficiência cardíaca. Tá, ok, Bruno. Então, obrigada. Vamos ao próximo. Pessoal, agora nós vamos iniciar a apresentação do trabalho intitulado Toxicidade de Plantas do gênero Córdia, Boraginácea. Uma revisão bibliográfica que será apresentado por Alexandro Melquiades, né? Melquiades. E será avaliado pela professora Genilda. Vamos lá. A permanente utilização e investigação constante de plantas visando o tratamento de doenças estão fortemente enraizadas na cultura de comunidades em todas as regiões brasileiras. No entanto, a intoxicação por plantas se torna um problema de saúde pública, no momento em que elas são utilizadas sem o devido conhecimento dos princípios ativos que abrigam. Dessa forma, é observado que o gênero Córdia é de grande relevância na medicina popular, por suas atividades anti-inflamatórias, bactericidas e inseticidas, sendo no Brasil encontradas várias espécies. O objetivo do trabalho foi investigar a toxicidade de plantas do gênero Córdia através de revisão de literatura que aborda ensaios in vitro. Para isso, se utilizou das bases de dados do Google Acadêmico, Cielo e a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações, onde foram pesquisados os termos gênero Córdia, plantas do gênero Córdia com toxicidade, toxicidade em plantas e Córdia toxicidade, para a seleção de artigos, teses e dissertações. 20 espécies apresentaram toxicidade. A folha da Córdia martinicensis, a folha da Córdia umilfolha, a raiz da Córdia globífera apresentaram hepatotoxicidade. A folha da Córdia mixa, a folha da Córdia sebestena, a folha da Córdia verbenácea, o caule da Córdia sinensis, a folha da Córdia curaçávica, a Córdia leucocéfala, a raiz da Córdia policéfala, a Córdia fragantíssima, Córdia milene, o fruto da Córdia corimbosa, a raiz da Córdia globosa, a Córdia multispicata, a folha da Córdia dichotoma, o caule da Córdia trichotoma e caule, folha e fruto da Córdia africana apresentaram citotoxicidade. E a folha da Córdia eucaliculata e a raiz da Córdia concálix apresentaram genotoxicidade. Vale ressaltar também que existem espécies endêmicas brasileiras nessa lista, que é a Córdia mixa, que é conhecida por ameixa assíria, a Córdia verbenácea,
conhecida por erva baleeira, acórdia curaçávica, conhecida por Maria Milagrosa, acórdia policéfala, conhecida por fruta de canário, acórdia globosa, conhecida por moleque duro, acórdia trichotoma, conhecida por louro pardo, acórdia caliculata, conhecida por chá de bugre, e acórdia concálix, conhecida por pau branco do sertão. Foi também constatado que a hepatotoxicidade aconteceu devido à presença de alcaloides pirrolidizínicos, e a citotoxicidade ocorreu devido à presença de quinonas, porque na família Boraginaceae, compostos de natureza quinona normalmente são citotóxicos. E embora uma grande variedade de espécies do gênero Cordia sejam capazes de gerar uma intoxicação, estudos complementares são necessários para melhor caracterizar e descrever as atividades toxicológicas desse gênero. Obrigado. Oi, Alessandro. Parabéns pelo trabalho. Eu gostaria de saber o que levou a essa iniciativa de estudar esses efeitos tóxicos. Sim, é porque eu sou estudante de iniciação científica, né? E eu trabalho com a córdia globosa, que é o moleque duro. Aí me levou a conhecer um pouco mais sobre o seu gênero e sua família de plantas. Foi isso. Muito bem. E o que você acha que pode ser feito para a divulgação desses efeitos para a sociedade? É importante a divulgação? Sim, é muito importante, porque realmente o uso de plantas assim para cura de doenças está muito atrelado, né, na nossa sociedade, principalmente os mais antigos. E esse conhecimento é passado de geração em geração. Muito bom, eu acho muito louvável, porque as plantas também têm seus efeitos nocivos. E muitas vezes as pessoas ignoram, principalmente também com relação a quantidades, não é isso? E muitas vezes juntam mais de um princípio ativo para, de forma terapêutica, sem noção que não é porque a planta tem seus efeitos benéficos, mas também podem ter efeitos nocivos, com elevação de pressão, diminuição da pressão arterial. Muito bom o trabalho, continue na sua linha, parabéns. Obrigado. Bom dia a todos. Consegue me ouvir? Sim. Então, pessoal, continuidade. Agora nós vamos... Alô? Estamos escutando? Pode começar? Estamos sim, Carolina. Desculpa, eu pensei que tinha dado problema. Então, pessoal, agora nós vamos ver a apresentação do trabalho intitulado A Granulocitose Induzida por Levamisol em Usuários de Cocaína, que será apresentado pela aluna Thalita e terá a professora Graças como avaliadora. Bem, bom dia, meu nome é Thalita, sou estudante de farmácia da Universidade Federal de Pernambuco e, como foi falado, o meu trabalho ele tem como título A Granulocitose Induzida por Levamisol em Usuários de Cocaína. Bem,
A cocaína, no Brasil, ela é utilizada, ela é o segundo entorpecente mais utilizado no país. E no mundo também, segundo desculpa, o Departamento de Drogas e Crimes das Nações Unidas, ele teve um aumento de 25% na utilização desse entorpecente. E o levamisol, ele é um fármaco antihelmíntico e imunomodulador utilizado no tratamento da cardíase. Entretanto, ele tem sido utilizado como um adulterante da cocaína. Vale ressaltar que o levamisol ele foi descontinuado em países como Estados Unidos e Canadá pelo fato de estar ocorrendo a granulocitose nos pacientes que faziam uso desse medicamento. Então, o objetivo do trabalho foi identificar na literatura artigos que trouxessem essa temática, também dados clínicos acerca disso. Então, a metodologia trata-se de pode passar. Olá. Bem, ainda está carregando. Eu vou para mostrar os resultados. E aí, acredita-se, então, que esses complexos eles vão se depositar na superfície de neutrófilos. Desculpa, eu tive um probleminha com a minha internet. Então, esses complexos, eles se localizam na superfície de neutrófilos e, a partir disso, há a fixação, a ativação e citólise dessas células. E estudos demonstraram que o levamisol ele foi associado a autoanticorpos. Esses autoanticorpos são anticorpos do antígeno de membrana neutrofílica, o ANCA. Entretanto, nem todos os pacientes que têm essa manifestação, eles vão ter esses anticorpos. Porém, então a ideia é que há uma predisposição genética, já que a presença do genótipo HLA-B27 foi encontrada na maioria desses pacientes. Então, já que nem todos os pacientes que estavam com essas manifestações não tinham esses anticorpos. Bom, a maior incidência é em mulheres do que em homens. Isso também não se sabe o motivo. Porém, a avaliação de toxicidade foi feita uma avaliação em que colocaram esses nematódeos dessa espécie em uma associação de cocaína mais levamisol. A proporção de levamisol era de 10%, onde é a quantidade em que eles são encontrados nas cocaínas apreendidas. Então, houve um aumento na mortalidade desses animais. Isso vale ressaltar porque mostra o risco, embora não tenha sido feito em humanos, mas mostra o risco que há essa associação dos dois juntos. Bom, conclui-se que é provável que mais e mais pessoas sejam acometidas por essa manifestação e estejam presentes em hospitais, em unidades de saúde, em emergência, e cabe aos profissionais de saúde estarem cientes para alertar esses pacientes. E também, eu acho que um alerta para que mais estudos sejam feitos
e essas hipóteses elas sejam realmente difundidas e, de fato, possam... Acabou tudo. Bom dia, Thalita. Bom dia. É muito relevante o seu tema. Obrigada. Eu queria perguntar o seguinte: o que levou você a fazer essa pesquisa entre levamisol e a Bom, cocaína? E assim, se você conseguiu encontrar o porquê que hoje, assim, quando fazem a apreensão, encontram, né, levamisol junto com a cocaína. Por que acrescentam essa droga? Você encontrou no seu trabalho? Bem, a primeira pergunta eu faço parte de um grupo de pesquisa de análise toxicológica e de medicamentos, e aí, em constante contato com esses assuntos de toxicologia, a gente realmente buscou por esse assunto, porque eu também nunca tinha ouvido falar em nenhuma apresentação nem nada. E quanto à segunda pergunta, bom, tem diversos motivos, dentre um deles é para aumentar a quantidade da droga, no caso, para aumentar o volume, já que eles vão se assemelhar aí. E também, segundo alguns estudos, o metabólito do levamisol, o aminorex, ele tem ele estimula o sistema nervoso central, assim semelhante à metanfetamina. Então, segundo os estudos, isso também é uma das causas para que eles incorporem essa droga no entorpecente. Ótimo, muito bem. Parabéns pelo trabalho, tá? E realmente é uma coisa que a gente, por exemplo, não pensa sempre só no dano que a cocaína pode trazer para o organismo. Então, fora isso, ela às vezes vem batizada, né, entre aspas, e aí ela pode causar outros danos devido a esse evento adversos do levamisol, como você trouxe para a gente. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Então, Ellen, vê, tu tem que tu entrasse na sala como ouvinte. Se possível, sai da sala, aí tu entra novamente, aí vai ter uma janela que vai ter microfone ou entrar como ouvinte. Aí tu clica em microfone, por favor. Não, ainda não. Tu tem que selecionar o microfone. Clica mais uma vez, por favor, que agora vai habilitar. Tu clica no ícone do microfone. Agora estão me ouvindo? Agora tá. Posso começar? Posso começar? Vamos lá, pessoal. Então, agora nós vamos conferir a apresentação do trabalho intitulado Efeito Antihiperglicêmico do chá preto, Camellia sinensis, L, uma revisão da literatura, que será avaliado também pela professora Graças. Então, gente, bom dia. Meu nome é Evelyn, né? Sou estudante do 8º período de farmácia da Universidade Federal de Pernambuco. E vou fazer uma apresentação do meu resumo, que tem como título o efeito antihiperglicêmico do chá preto da planta Camellia sinensis, através de uma revisão de literatura de caráter narrativo, certo?
Inicialmente, eu vou fazer uma breve introdução sobre a diabetes, que bem se sabe que ela é um dos principais problemas de saúde, tanto pública como global, que vem aumentando rapidamente em todo o mundo. Segundo a OMS, eles dizem que 1 em cada 11 pessoas no mundo todo possui a diabetes, e isso resulta em aproximadamente 308 milhões de pessoas doentes no mundo todo. Esses dados foram retirados até o ano de 2016, atualmente podendo ser alterados, pode ter outros valores. E, atualmente, muitas pessoas elas buscam alternativas farmacológicas para diversas doenças, e não é diferente para a diabetes. Alguns estudos eles fizeram análise sobre a eficácia e a segurança do uso de chá preto para ser utilizado como tratamento alternativo e complementar na atenuação dos sintomas causados pela diabetes. E com isso, o objetivo do meu trabalho é avaliar se o chá preto ele apresenta segurança e eficácia para ser utilizado como esse tratamento, certo? E para fazer esse estudo, utilizei as buscas nas plataformas do Cielo, Vireme, PubMed e Google Acadêmico, utilizando como os descritores antioxidantes, diabetes, anti-hiperglicemiante e Camellia sinensis, que é a planta que é feito o chá preto, né? E pode passar um pouquinho. E como resultado, através do que foi encontrado e dos dados avaliados, pude observar que o chá preto ele apresentou questões positivas e promissoras ao melhorar a maioria dos parâmetros causados pela doença de diabetes, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, como, por exemplo, a diminuição dos níveis glicêmicos do sangue, a tolerância à glicose, ajustes dos níveis do glicogênio hepático, entre outros pontos positivos que foi analisado. Isso se dá porque observou-se que ele possui um grande potencial antioxidante, consequentemente diminuindo ou eliminando os radicais livres. E estão dando para me ouvir? Pareceu que deu uma perda de conexão. Enfim, e através desses antioxidantes que foram observados, como, por exemplo, flavonoides e outros. Com isso, pode-se dizer que o chá preto ele pode ser, sim, utilizado como tratamento alternativo ou complementar, através dessa identificação dos níveis de antioxidantes presentes no chá. E ele ser utilizado como tratamento alternativo e complementar significa que ele pode ser utilizado tanto conjunto com o tratamento farmacológico ou não. Depende do tratamento de paciente para paciente. E é isso, obrigada pela oportunidade do trabalho. Bom dia, Evelyn. Muito interessante o seu trabalho. E agora eu fiquei com uma curiosidade também sobre isso, sobre o que você encontrou, se você encontrou alguma coisa sobre os efeitos adversos, como anti-hipoglicemiante, né? Então, nos trabalhos que eu verifiquei, eles diziam que ainda é um suposto promissor, uma alternativa promissora, mas ainda não observou-se resultados contraditórios e, assim, maléficos. Uhum. Porque a gente sabe também que, assim, geralmente uma droga, um fitoterápico, ele não vai ter só as ações benéficas, ele pode trazer, se não agora, por exemplo, como conduta, né? Eu sugiro que se amplie essa sua pesquisa, assim, posso fazer outros estudos, por quê? Porque senão seria uma droga que seria recomendada como padrão. O porquê que ele não é recomendado hoje? Traz essa dúvida, essa hipótese, né, para os próximos trabalhos. Então, por que que ele não é recomendado hoje como padrão para todo paciente diabético fazer uso também de chá preto? E a gente sabe que isso não acontece, certo? Não é tão utilizado porque muitas pessoas elas não confiam totalmente nesses tratamentos alternativos e às vezes, além de não confiar, não usam a ida ao médico para ter essa indicação. Elas tentam fazer a automedicação, porque o chá também é um tipo de droga, né? Um medicamento, sendo natural. E aí é necessário ter mais estudos para ver posologia, para ver outras questões, efeitos adversos, se pode ser usado com que tipo de medicamento, enfim, precisa de mais estudos realmente. Joia, obrigada, tá? Nada.
Olá, tá me escutando? Sim. Oi. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, o próximo trabalho a ser apresentado é o trabalho intitulado O aumento na prescrição e dispensação dos benzodiazepínicos, uma revisão integrativa, que será apresentado por Vivian Farias e será avaliado pela professora Genilda. Pode iniciar. Olá, bom dia. Meu nome é Vivian. Vou apresentar o trabalho O aumento na prescrição e dispensação dos benzodiazepínicos, uma revisão integrativa. Fiz esse trabalho juntamente com Maria Eduarda Alves do Pardo, Camila Moura e com o professor orientador Diego dos Santos. Percebemos que há um acréscimo na prescrição de dispensação de benzodiazepínicos nas farmácias comerciais. Isso é devido a ele ser uma classe de ansiolíticos desenvolvido nos anos 60 para substituir os barbitúricos, que têm muito efeito colateral. Esses benzodiazepínicos, eles funcionam como adjuvantes do GABA-A. O nosso objetivo foi analisar sobre os motivos do aumento na prescrição e dispensação de benzodiazepínicos nas farmácias, considerando o fator de dependência, já que é um dos efeitos mais comuns desses fármacos. Percebeu-se que a automedicação também está muito presente quando uma pessoa vai buscar esse fármaco na farmácia. Por exemplo, burlando alguma receita. Um artigo que a gente escolheu, ele mostrava que, além deles ajudarem na ansiedade, na insônia e tudo mais, as pessoas iam lá com o fator de dependência e burlavam as receitas. Não tinha o nome do médico, não tinha a data, não tinha o carimbo, e tudo isso ocasionava para eles conseguirem com facilidade esse medicamento. Escolhemos 10 artigos nas plataformas de lá, Cielo, Google Acadêmico e PubMed. Pode passar. Um dos principais motivos, que eu falei também era a insônia, a agitação, o estresse, e eles conseguiram, como eu falei anteriormente, esses medicamentos também conseguiram burlar essas receitas. Um dos medicamentos que a gente viu que eram mais consumidos era o diazepam, o clorazepam e o lorazepam. Esse aumento da prescrição e dispensação é devido à elevada utilização de algumas patologias psicológicas e devido também ao dia a dia da gente, desse trabalho corrido e ao estresse. Concluiu que essa classe de medicamentos é administrada incorretamente, elas possuem fatores favoráveis para que haja dependência, e que uma das soluções seria procurar um profissional e, se necessário, realmente prescrever esse medicamento, falando dos riscos ao paciente e deixando claro que ele não deve correr esse medicamento sem um profissional médico ou farmacêutico. E também orientar na hora da dispensação, numa farmácia. Pronto. Oi, Vivian, bom dia. Bom dia. Parabéns pelo trabalho, pela escolha do tema, muito relevante, um problema de saúde pública, não é? E que a gente está vendo cada vez mais o uso irracional dos medicamentos controlados, no caso aqui de você está falando dos benzodiazepínicos. Eu queria saber de você qual seria, como o profissional farmacêutico ele pode ajudar a mudança desse quadro. Então, esses medicamentos são controlados. Falando da farmácia comercial em si,
O farmacêutico quando ele recebe a receita, deve contatar se essa receita foi prescrita realmente, né? Olhando tudo direitinho. Se faltar qualquer coisa, data, carimbo, qualquer coisa, não dispensar esse medicamento. Falar para o paciente, o cliente, né, que está lá, que existem riscos, que o maior risco é a dependência, que ele pode ter aumento da ansiedade, pode ter aumento da insônia, se ele não usar corretamente. Então, então eles têm que falar dos riscos na dispensação e também orientar se você realmente precisa, se você pode fazer um exercício físico, por exemplo, para não precisar desses medicamentos que têm esse fator de dependência tão presente. Muito bem, você respondeu. Realmente, o que você respondeu está muito, muito coerente. É uma questão de conscientização, que nós sabemos que os benzodiazepínicos, eles têm a sua ação eficaz, mas que eles só podem ser usados, não é, de uma forma rápida, e não fazer uso contínuo, como muitas pessoas fazem, e também outros profissionais que ficam passando, muitos da clínica médica, que ficam passando, porque o paciente pede, e aí eles prescrevem. Nós temos que fazer realmente esse trabalho de conscientização dos riscos que essas drogas podem levar à saúde. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Obrigada. Eita. Agora o último. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, agora nós vamos para o nosso último trabalho, intitulado Impacto Financeiro Causado pela Covid-19 na Aquisição de Insumos em Hospital Cardiológico, que será apresentado por Natália Vitória e será avaliado pela professora Genilda. Pode iniciar. Bom dia, me chamo Natália, sou técnica administrativa do setor de suprimentos farmacêuticos do Procap e o nosso trabalho é um relato de experiência sobre o impacto financeiro causado pela Covid-19 na aquisição de insumos em um hospital cardiológico, elaborado junto à equipe farmacêutica desse hospital. A pandemia do coronavírus vem causando grande transtorno social, político e econômico, e o objetivo principal desse trabalho é relatar o impacto financeiro acarretado pelo aumento dos valores praticados no mercado durante a pandemia e também pelo aumento do consumo de materiais médicos hospitalares. Os objetivos secundários é oferecer subsídio ao setor de suprimentos farmacêuticos do Procap para o planejamento e aquisição de itens críticos e relatar medidas gerenciais tomadas a fim de minimizar os impactos financeiros. Dentre os 419 itens analisados, 6 apresentaram um aumento expressivo em seu consumo, que foram o avental gramatura 30, o avental impermeável, a máscara cirúrgica descartável, a N95, a touca descartável e a sapatilha. Então, comparamos os recursos financeiros que seriam hipoteticamente empregados na aquisição desse item, considerando o valor unitário praticado antes da pandemia, aos recursos financeiros de fato empregados durante a pandemia, de março a julho de 2020. O consumo mensal do avental gramatura 30, antes da pandemia, nesse mesmo período, em 2019, era de 8.500 unidades. Com a pandemia, passamos a usar 17.000 unidades mensais, em média. E o impacto financeiro causado foi de 144% nos custos. O valor unitário praticado antes da pandemia era R$ 1,98.
Com a pandemia, passou a ser, em média, R$ 6,00 o valor unitário. O avental impermeável, nós usamos 4.000 unidades por mês, em média, durante a pandemia. Em 2019, nesse mesmo período, usávamos 300 unidades. O impacto financeiro foi 23%, foi menor devido à estratégia que utilizamos de não usarmos o avental cirúrgico. Nós só tínhamos no hospital padronizado o avental cirúrgico. Então, padronizamos o avental gramatura 50, que tinha um custo menor que o cirúrgico. Por isso, não impactou tanto no final das contas, no custo. Pode passar essa parte. A máscara cirúrgica também teve um impacto bem expressivo. Nós chegamos a usar 30.000 unidades por mês, o seu consumo médio mensal. Em 2019, nesse mesmo período, era de 15.000 unidades. Então, tivemos um aumento de 100% no consumo, devido justamente ao uso de máscara contínua, que passou a ser obrigado a usar no serviço. O impacto financeiro foi de 1.519%, porque o valor praticado antes da pandemia era de 10 centavos. Justamente por conta da pandemia e da escassez da matéria-prima, aumento do valor do dólar, o valor médio durante a pandemia chegou a R$ 2,10. A máscara N95 também aumentou bastante o seu consumo. Em 2019, nós, nesse mesmo período de março a julho, usávamos 100 unidades mensais por mês, devido a não sermos um hospital que recebe pacientes com doenças infecto-contagiosas, então aumentou bastante, passando a ser o consumo mensal 2.100. Em relação ao custo, tivemos um aumento de 1.468%, pois também foi um item bastante procurado durante a pandemia e o valor do custo aumentou bastante. Antes da pandemia, esse valor era R$ 1,85. Após a pandemia, o valor médio que compramos foi R$ 27,00. Hoje, temos uma ata vigente e esse valor diminuiu bastante, passando para R$ 4,00. Pode passar. A sapatilha e a touca também foram outros itens que sofreram aumento de consumo durante a pandemia e também um aumento no custo. A sapatilha passamos a usar 20.000 unidades por mês e antes tínhamos um consumo de 8.500. A touca passamos a usar também 20.000 unidades por mês em média e o consumo antes da pandemia era 12.500. O impacto financeiro desses dois itens não foi tão grande quanto os das máscaras, mas também teve um grande impacto, 312% na sapatilha e na touca 57%. A fim de minimizar os custos e garantir um uso racional desses materiais, tomamos algumas medidas que foi bastante importante e eficaz. Estabelecemos os prazos junto com a CCIH desses materiais e também junto com a Segurança do Trabalho. Centralizamos a dispensação desses materiais em uma farmácia satélite, aumentando assim o controle na dispensação desses materiais. Elaboramos também planilhas de controles para ficarmos sempre avaliando a necessidade de emitirmos uma compra emergencial, solicitar empréstimo para nunca desabastecer o hospital e também fizemos trabalho de conscientização da equipe de saúde, né? Obrigada. Oi, Natália, bom dia. Bom dia. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Os hospitais, de forma geral, tanto da rede privada como da rede pública, não é, tiveram um aumento muito grande da demanda de material médico hospitalar, que em si já tem um alto valor, porque muitos têm seus aumentos de acordo com a cotação do dólar, e a gente tem visto que o dólar tem realmente subido. Muito coerente a essa equipe que realizou esse trabalho, e eu queria perguntar a você, a gente vê que com relação ao consumo de máscaras, não é? Em alguns casos chega até de março a julho, da máscara cirúrgica chegou a triplicar, e da máscara N95, ela foi, em março, a gente vê um consumo de 332 unidades e foi subindo, chegou a um pico em maio de 3.000
1.139 unidades. Mas quando chegou em junho, baixou para 1.940 e depois aumentou um pouco, mas ficou 2.351. Quer dizer, não aumentou. O que você acha que aconteceu para que vocês conseguiram que esse consumo baixasse? Não foi falta, foi? Ou foi uma das ações de vocês, do Sim, grupo? em maio, tivemos um pico maior de receber pacientes COVID. Então, também esse aumento em maio foi justamente devido ao aumento de pacientes COVID que recebemos. Aí, em junho, durante esse período de maio também, justamente realizamos as medidas de prazos da utilização da máscara N95. Só era dispensada para enfermarias COVID e nas enfermarias COVID era trocada diariamente. Mas nas outras enfermarias que tinham contato com a COVID, esse prazo ficou de 7 dias. Então, foi justamente quando conseguimos controlar um pouco a dispensação da N95. E em julho voltou a aumentar um pouco, pois tivemos a volta dos nossos pacientes de cardiologia. Aí por isso que aumentou, porque tivemos mais profissionais trabalhando em julho. Aí por isso que de junho para julho aumentou um pouco. Muito bem, era isso que eu estava evidenciando, mas eu tinha que escutar de vocês, não é? Que no início toda a comunidade dos funcionários, né, eles estavam realmente sem. Todo mundo queria usar a N95 e também os prazos não cumpriam. E essa tomada de decisão que vocês fizeram foi excelente. Parabéns pela iniciativa e mostra, sobretudo, um controle sobre os gastos públicos. Parabéns. Obrigada. Bem, pessoal, então nós chegamos ao fim das nossas apresentações. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos aqui nessa sessão de posts. Agradecer em especial a participação das professoras Graças e da professora Genilda por terem aceitado. E eu não sei se os monitores disseram que precisam agora tirar uma foto, alguma coisa desse tipo. A gente precisa ligar a câmera, como é o procedimento para a gente realizar? Professora, não precisa tirar foto não, é só mesmo a frequência que eu coloquei agora na tela, aí os apresentadores vão copiar esse link, ou então usar o QR Code e preencher lá esse formulário. São só os apresentadores, no caso, né? Isso. Os avaliadores não, então. Ótimo, então tá certo. Então a gente pode sair da sala já? Quem for já preenchendo a frequência, pode sim, professora. Não, eu estou dizendo os avaliadores, nós podemos sair? Pode sim, professora. Tá ok, pessoal, então eu vou me despedindo. Bom fim de semana a todos e foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Carol. Parabéns pela organização. Foi um prazer participar. Agradeço o simpósio e a todos. Obrigada. Obrigado a todos vocês.
Pessoal, a sala vai ficar aberta ainda por mais 5 minutos para você registrar a sua frequência. Aí logo após eu irei fechar a sala. Pessoal, falta só 1 minuto, viu? Ainda permanece na sala Cristiane e Thalita. Vocês ainda não marcaram sua frequência?
por favor. Acesse o link. Eu também deixei o link no chat.